Boa noite. Eu sou uma filha amada do Pai, vencendo a orfandade, rejeição, codependência, ansiedade, crítica, julgamento. Meu nome é Sinara. Hoje está melhor, né, gente? Gente, Deus é lindo, né? Eu fiquei pensando aqui, não precisava mais nem ministrar hoje. Porque tudo que a gente vai viver e vai ver, no testemunho da Mari, ela falou da libertação em Cristo. Quando a gente confessa, quando a gente olha para a nossa verdade. E eu pensei, nossa, a gente não combina, né? Não vê se o testemunho tem a ver com a lição. Mas Deus sempre faz desse jeito, Ele é lindo por isso. E agora eu tenho um desafio para você. Quem é o corajoso que vem aqui dizer as decisões? Lembra, o 30 semanas é um trilho, uma estação. E a gente vai passando por decisões. Quem lembra das decisões até hoje? Tem brinde. Quem vem? Quem vem? Gente, um de cada vez. Ninguém sabe todas as decisões? Dá uma coladinha aí e vem que eu trouxe um presente. Se você quiser, seja corajoso, corra aqui. Gente, ninguém? 10, 9, 8, 7, ó. Presente. 6, queria dar esse presente. 5, não tem ninguém, gente, coragem. Tá vindo? Acho que ela vem, não, ela vai sentar só. Ah, vem, isso, muito bem, Mivian, vai. Pode, com cola, porque a memória, né? Vamos lá. Admitir, confiar. Você não falou que não podia, né? Então, a primeira decisão é admitir, segunda decisão, confiar, terceira, entregar, quarta, depender, a quinta, obedecer, a sexta, confessar, a sétima, ótimo. Agora vocês decorem que na semana que vem eu trago um para quem tiver decorado, gente. Não, tu me ajuda a lembrar. Eu falei, se alguém quiser arriscar, eu acho que eu tenho mais uma coisinha. Mas ninguém mais? Alguém quer vir de novo? Não? Então vamos, ó, gente, a gente precisa recordar. Por quê? Porque a gente precisa, o 30 semanas é uma trilha que você precisa percorrer. Então você tem que lembrar, você precisa admitir. E agora, para o retiro de memórias, uma decisão muito importante, admitir que você precisa de um confidente. Você já escolheu o seu confidente e você vai escrever sobre a sua vida e ler para ele. Depois de admitir, você precisa confiar. Depois de confiar, você precisa entregar, depender, obedecer e confessar. Chegamos hoje em confessar. O nosso retiro está chegando, é nesse sábado. E sábado que vem também, 2 sábados, né? E a gente reforça a importância de você estar lá. Eu falo várias vezes aqui, mas a gente precisa olhar para a nossa história. E lá é feito todo um processo onde você, com Deus, a ajuda do Espírito Santo, vai escrever a história mais importante da sua vida, que é sobre você. Você pode abrir a sua apostila na página 227, a antiga, e 245, a nova. A decisão de hoje é confessar. Eu vou falar. Em 1 João, você passa aí para mim? Obrigada. 1 João 1, 8 e 9 diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqueles que confessam encontram uma liberdade que é negada. Aqueles que negam o seu pecado, as suas falhas, a sujeira debaixo do tapete, aquilo que você não quer olhar. Então, nós precisamos da libertação de Cristo, mas a palavra de Deus nos diz para confessarmos e olharmos para tudo aquilo que às vezes a gente tem medo de olhar.
E o retiro 30 semanas é onde você vai escrever as suas memórias. Você vai ter uma direção, você vai ter uma ajuda, você vai receber um bloquinho, vão ter perguntas lá. E quando você for escrever e colocar tudo isso no papel, você vai começar a lembrar de coisas que às vezes você nem sabe. Às vezes a gente passa por uma dor tão grande durante a nossa vida que aquilo fica até escondido. Mas Deus quer uma cura da nossa vida por completo. E quando a gente está lá, escrevendo as nossas memórias, Ele traz à memória, às vezes, algo que você nunca pensou. Eu já contei para vocês que eu fui adotada quando eu tinha 3 dias de vida. Já dei meu testemunho. Mas quando eu fui escrever, a época que eu fui para a escrita das minhas memórias, que na época era no Celebrando Restauração, chamava Inventário, eu comecei a escrever e eu tinha já conversado com várias pessoas, estava super bem resolvida com a minha adoção, tinha entendido que Deus cuidou de mim mesmo assim, mas eu sempre me referia à minha mãe biológica. Eu não conheço os meus pais biológicos, não tive curiosidade, mas era engraçado, porque sempre que eu falava sobre a minha adoção, eu falava sobre a minha mãe. E sobre a gravidez, e sobre que ela não me jogou no lixo, que bom que ela não me abortou. Mas quando eu estava escrevendo as minhas memórias, o Espírito Santo trouxe a minha memória assim: você foi feito por um homem também, né? Não foi chocada nem nada. Então, eu tinha um pai biológico. Mas aquilo nunca tinha vindo à minha memória. Eu já estava crescida, velha já, e eu só lembrava da minha mãe. E eu tinha perdoado a minha mãe. Eu pensei, nossa, minha mãe me amou tanto que, né, me deixou lá, talvez não tenha condições. Mas quando Deus trouxe no meu coração a imagem do meu pai biológico, eu mesmo comecei a conjecturar e pensar, como será que foi? Será que eles falavam, vamos dar essa menina? Ou brigavam, eu quero abortar e ele não? Comecei a pensar, será que a gente... E aí, foi muito importante na minha vida, porque começou a mudar o meu relacionamento como eu via Deus. O meu pai, Ele me ama, Ele me amou, assim como a gente cantou. E Ele estava comigo ali naquela hora, naquele berço. Então, eu ressignifiquei a minha história quando eu olhei para ela. Quando Deus trouxe toda a minha história, eu consegui olhar. E eu ressignifiquei aquilo tudo, mudei meu relacionamento e a minha visão de Deus, meu relacionamento com Deus. Consegui colocar Jesus naquela situação, que eu estava lá no berço, né, num hospital, mas não tinha ninguém, esperando que Deus trouxesse uma família. Mas eu lembrei, Deus fez muito mais do que eu merecia, do que eu imaginava. Ele me deu uma família incrível, Ele ressignificou a minha história. E fez toda a diferença eu ter parado e ter olhado para essa história e o Espírito Santo ter trazido isso para mim. E com muitos aqui, quando você estiver escrevendo, talvez venha algo que você não lembre. Gente, ninguém soprou, ninguém falou, ninguém perguntou. Aquilo chegou no meu coração e na minha mente. E Deus usou aquela situação para a cura vir. Para eu saber realmente que eu sou uma filha amada de Deus. E quando eu canto aquele louvor, Ele me ama, e Ele me amou, independente de como foi a minha história, Ele sempre me amou. E Ele me ama. E isso faz diferença. E com essa convicção, que nós precisamos olhar para a nossa história. Assim como a Mari falou, Jesus morreu por mim e morreu por você. Ele me ama e ama você. Então, não importa a nossa história, não importa como que foi, o que a gente passou, mas importa a gente colocar para fora. Importa a gente parar de esconder embaixo do tapete. Importa a gente chavear aquele quartinho na nossa vida e deixar abrir aquilo e não deixar mais chaveado, para olhar para aquilo, porque o Espírito Santo vai ressignificar.
Foi engraçado que a Mari falou sobre o gatilho. Ela falou, eu descobri o gatilho. Quando a gente está escrevendo a nossa história, nós vamos descobrir os bloqueadores. Lembra, o Lão sempre falava, não vou dar spoiler, mas lá na lição. E aí, a hora que você for escrever, e você tiver com a sua história, você vai olhar para a sua história, e Deus vai mostrar o que bloqueava. Eu descobri na minha vida a rejeição. E é engraçado, porque a minha família que me adotou, exatamente a história como a Mari contou. Gente, eles não queriam nem que eu contasse para ninguém que eu era adotada, com medo de alguém olhar para mim diferente. Se eu falasse, eles vinham tudo, não. Eu ia nos lugares, falava assim, nossa, mas você é diferente. Eles falavam, meu pai já tinha falecido, o pai adotivo. Eles falavam, não, ela é parecida com o nosso pai. Para me proteger tanto, era uma proteção, um amor. A minha mãe, ela teve Alzheimer, demência no final da vida. Nós somos 5 filhos, 4 da barriga e eu. A única que ela sempre reconheceu fui eu. Então, Deus faz muito mais do que a gente imagina, ama mais a gente muito mais do que... Então, a gente precisa não ter medo de olhar para a nossa história. Porque a sua história não define quem você é. O amor de Deus muda a sua e a minha vida. E quando você olha com esses olhos de um Deus que te ama, não importa o que fizeram com você, não importa o que aconteceu na sua vida. Só que Deus pede, confesse, escreve ali, não tenha medo, porque daí a cura vem. Então a gente precisa escrever. E a gente vai falar hoje sobre escrever. A maioria das pessoas, está aí na sua apostila, não gosta de olhar para dentro de si. E aí fala, né? É a mesma sensação. Vocês lembram, né? Agora quase não tem mais, mas a época das cartas, que a gente recebia uma carta. Ou se a gente recebe um aviso, esses dias eu estava pensando, do Detran. Ai, será que é uma multa? Será que é para renovar? A gente fica apreensivo de abrir aquilo, né? Faz 1 ano e meio, mais ou menos, eu recebi uma carta de Belo Horizonte. E a escrita à mão, uma pessoa que eu não conhecia. Eu fiquei curiosa, mas apreensiva. Porque eu pensei, que será, né? Que alguém me escreveu de Belo Horizonte, não tem parente, não tem nada lá. E era uma carta, olha que bênção. Eu fui numa igreja lá, eu tinha ficado doente, fui me tratar lá, e fui numa igreja e pedi uma oração. E pediram para escrever, né, naquele papel o meu endereço. E uma pessoa de uma igreja de lá me mandou uma carta, cheia de versículos, com uma oração, foi lindo. Mas mesmo assim, eu não sabia o conteúdo. Então, quando você vai parar e olhar para a sua história, às vezes você vai ter um receio. Às vezes você vai pensar, será que é para eu olhar para isso mesmo? Será que é para eu abrir essa porta que eu estou fechando? Mas daí você vai pensar, sim, porque o meu pai, que me ama, e nada muda o amor dele por mim, fala, confessem os seus pecados para serem curados. Então, a gente precisa abrir a porta, escancarar a porta, tirar a sujeira do tapete, porque isso vai trazer cura para as nossas vidas. Não sei se vocês perceberam, mas eu falei, o 30 Semanas é uma trilha que você vai caminhando e caminhando. E tudo que a gente foi fazendo até aqui, admitir, eu tenho problemas, admitir que eu preciso de um confidente, confiar nas pessoas, confiar em Deus, entregar tudo na mão daquele que pode todas as coisas, depender dele e confessar. Tudo isso foi nos preparando para esse momento. Um momento de a gente revisitar a nossa história. E é muito legal, gente. Tem gente que tem medo, né? Fala, ai, será? Mas não é para ter medo. Você veio todos os dias nas terças-feiras aqui. E chegou essa hora. A hora de você se libertar. De Deus mostrar aquilo que você precisa ver. E você não está vendo na sua vida. Salmo 139, 23, 24, fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
Às vezes, quando você for escrever as suas memórias, você vai ter algumas situações que você deixou para lá, você não quis mexer, mas talvez seja a hora de você mexer e ressignificar, assim como eu contei para vocês. E você vai fazer isso lembrando que nada vai roubar você do seu posto. Vamos falar, eu sou um filha amada de Deus. Lembra da música? Eu não vou cantar, senão todo mundo vai embora. Mas é Ele me ama, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Que você saia hoje daqui, que Deus te ama e Deus me ama. E através desse amor, a gente pode ter a ousadia e a coragem de passar tudo a limpo. E através desse passar tudo a limpo na nossa história, os nossos relacionamentos serão transformados. A nossa visão, o meu relacionamento com Deus, eu contei para vocês, mudou. O meu relacionamento, a libertação, eu passei por uma ocasião que eu estava com toda a minha família, e eles sempre justificando, eu consegui falar para eles. Eu sei quem eu sou, independente de ser alguém adotado. E se alguém tiver preconceito, o problema é da pessoa. Eu sou bem legal, não me ama por causa disso, azar dela. Então, Deus ressignificou isso na minha vida. E eu consegui, até com a minha família, ter um relacionamento de verdade, de sinceridade. Eles ficaram com o coração em paz, sabendo que nada muda a minha identidade, porque eu sei que eu sou uma filha amada de Deus. Então, a gente precisa abrir o nosso coração e pedir para Deus abrir. E como que você vai escrever suas memórias? Nós vamos entregar para vocês, você vai levar a sua caneta, mas você vai receber um bloco. E nesse bloco, você vai responder perguntas desde a sua desde a infância, adolescência, até a idade adulta. E são blocos de perguntas sobre a sua vida. Alguns vão acabar antes, outros vão acabar depois, porque as nossas histórias, né, tem gente mais velha, tem gente mais nova, tem gente que fica na juventude, tem gente que já vai lá quase na terceira idade, né? Então, tem muita história para contar. Então, você vai escrever a sua história. Mas lembrem-se que vocês vão contar a história mais importante que vocês contaram para alguém, é você mesmo. Então, você precisa caprichar. Vai ter perguntas lá que você não vai responder sim ou não. Você vai contar a sua história, tem as perguntas, mas você vai fazer como se você estivesse fazendo uma redação sobre a sua vida. As perguntas vão dar um prumo para você, vão dar um rumo para você escrever. E cada pergunta que tiver, tem 5 coisas que você vai responder e você precisa prestar atenção. Então, a primeira é assim, o fato. Vai ter a pergunta e você vai falar o que aconteceu, depois, qual foi o dano, o efeito, e não passa já que eu já vou ler o exemplo, tá? Obrigada. E o dano, a pessoa, o fato, o dano, o efeito, o dano e a minha parte. No caso de abusos sexuais, não tem a minha parte. Por quê? Porque você foi abusado sexualmente, você não teve parte nenhuma. Mas vamos ver, a gente tem um exemplo para vocês aí. Pode passar. Então, a pessoa, vamos usar um exemplo. Você vai falar. Sempre você vai identificar a pessoa daquele fato. Então, ali no exemplo nosso é a minha mãe. O fato. A minha mãe me batia quase todos os dias. Uma pessoa está contando a história dela, então. Lembra? A pessoa, naquela parte da sua vida, minha mãe. O fato, ela me batia todos os dias. O efeito. Minha mãe me batia quase todos os dias e isso me deixava com raiva dela. Entenderam, né? A minha mãe me batia todos os dias e isso me deixava com raiva dela. Qual foi o dano na minha vida? Quando isso acontecia, eu ficava com marcas pelo corpo e sentia vergonha das pessoas. O dano, ele pode ser um dano social,
quando você sofreu relacionamentos destrutivos, calúnias, fofocas. Pode ser um dano da sua segurança, quando a sua integridade física foi ameaçada, ou você teve perdas financeiras ou materiais. Ou pode ser um dano sexual. A intimidade e confiança foram prejudicadas ou violadas. Esses são os danos. Ali no nosso exemplo, a pessoa, minha mãe, o fato, me batia quase todos os dias. O efeito, isso me deixava com raiva dela. O dano, quando isso acontecia, eu ficava com marcas pelo corpo e sentia vergonha das pessoas. E a quinta informação, a minha parte. A minha parte é porque a gente está aqui no 30 Semanas para sair do papel de vítima. Eu sou assim porque eu sempre fui agredida, minha família não me amava, meu pai bebeu. Gente, a gente tem sempre uma parte naquilo. A não ser, como eu falei para vocês, quando for um abuso sexual. Mas você pode mudar a sua história. E a minha parte, no nosso exemplo, é assim. Quando a minha mãe me batia, eu ficava com marcas pelo meu corpo e sentia vergonha das pessoas. Mas sei que, na maioria das vezes, meu comportamento era de um menino mimado. E para chamar a atenção de todos. Eu não tinha cuidado com as coisas e, às vezes, quebrava coisas de propósito. É muito fácil a gente culpar o outro. Mas a gente aprende aqui no 30 Semanas que a gente tem que olhar qual é a nossa parte naquilo que a gente vive. É muito fácil você apontar, mas você aponta, os outros dedos estão virados para você. A gente precisa prestar atenção nisso. E aí, lá em Isaías 1,18 diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Quando a gente confessa, quando a gente ressignifica a nossa história, nós vamos ter os nossos pecados entregues para Deus. A gente vai saber que Jesus já levou tudo na cruz. Vai tirar o peso daquilo que a gente carrega. Às vezes a gente chega a andar assim, né? De tão pesado. E a gente entrega isso. E eu queria dar mais um exemplo para vocês entenderem. Ali nas perguntas, eu vou dar um exemplo da pergunta 1. Estão vendo? Deixa eu ver qual é a página da outra da nova. Alguém me diz, gente? 244? Não, a pergunta da infância. 252? Tá, é ali, gente. Mas é só um exemplo. Seu nascimento foi planejado e desejado pelos seus pais? Como que você vai responder? Sim, não. Lembra? Não, é a sua história. Você pode escrever: meu nascimento, apesar de não ter sido planejado pelos meus pais, quando eles ficaram sabendo, eles tomaram um susto, mas eles me aceitaram e eu fui amado, ou eu não fui. Mas você precisa escrever a sua história. Um outro exemplo, a pergunta 7. Seu lar era um lugar seguro para você? Por quê? Lembra, pessoa. Não era seguro, um exemplo, tá? Pessoa, por quê? Quem é a pessoa? Meu pai. O fato. Sempre me agredia. O efeito, eu vivia com medo. O dano, carrego até hoje o medo no meu coração. E a minha parte, eu sinto raiva até hoje pelas pessoas, mas a partir dessa identificação eu quero ser transformado. Então você ressignifica, você olha com outro olhar. Eu vou pedir para o Lão. Você pode vir aqui, Lão, um pouquinho? Eu vou usar o Lão, ele vai dar um exemplo do testemunho que ele já deu aqui. E aí ele vai me ajudar aqui para dar um exemplo, como que você vai escrever a sua história. Quando ele escreveu as memórias dele, identificou, né, amorzinho, que estava com um problema com o pai dele. E aí, pode dar um exemplo? Quer que eu pergunte ou você
Qual foi o maior problema que você se identificou quando escreveu as memórias? Para quem não viu meu testemunho, eu estava tentando a aposentadoria do meu pai e fui através de um contador, eu acho, e perguntei para ele, e aí, como é que tá as coisas com meu pai? Aí meu pai chegou para mim, depois no outro dia que eu fui lá falar com meu pai falou assim, tu tá drogado? Tu tá, naquela época dizia emboletado, né? Eu sou um pouquinho velho. E aí eu fiquei super indignado com meu pai. Sim, daí a pessoa era? Meu pai. E o fato, isso, pega o outro microfone, senão a gente vai demorar. Corre lá. O fato qual foi? O fato foi meu pai ter me chamado de maconheiro. Qual foi o efeito? Eu fiquei indignado e fiquei super surpreso com essa atitude dele. O dano? Nunca mais falei com ele. 30 anos, quer dizer. E qual foi a sua parte? Coitadinho de mim. Qual foi a sua parte? A minha parte foi que eu fiquei assim super chateado com ele, né? E aí eu resolvi não conversar mais com ele, até porque eu ia somente conversar com ele. Ele nunca vinha conversar comigo. A minha parte é que eu me senti um pouquinho mimado, né? Pô, ele podia me procurar também, né? E depois, quando você fez as suas escritas, aí na época, quando você reconheceu isso, né, que não foi nas suas escritas, que não tinha 30 Sim. ainda, o que você fez? Quando você descobriu que você também podia transformar a sua história? Eu fui lá, eu contei essa história para um médico, né, um cara grandão, e eu estava falando, acho que eu nunca mais vou conversar com meu pai. Porque aí contei a história para ele, ele falou assim, aí ele começou a derramar uma lágrima assim, e eu fiquei assim, ixi, será que eu fiz alguma burrada? Falei alguma coisa que não devia? Ele falou assim, ó, vai lá e pede perdão para o teu pai. E chega e fala para ele assim, ó, pai, desculpe pelo filho que eu fui, eu vim aqui te pedir perdão, pelo filho que eu fui. Então, gente, viu que linda a história? Isso vai acontecer com muitos de nós quando a gente escreve a nossa história. A gente vai descobrir que a gente... Obrigada. Quer falar mais? Pode falar. Obrigado pela minha participação. E quando a gente for escrever nossa história, algumas coisas a gente vai precisar reparar, algumas coisas a gente vai precisar perdoar, outras vai pedir perdão. E Deus vai mostrando tudo que você precisa fazer, mas você não está sozinho quando você for escrever. Então, algumas coisas importantes para a gente tirar o medo, né? Às vezes fica receoso. Primeiro, é uma coisa excelente e maravilhosa. Segundo, obediência a Deus, porque a gente vai confessar para ser curado. Terceira, essa história é só sua. Você vai ler para um confidente, mas esse confidente passou pela mesma situação que você passou. Ele também leu a história dele para alguém. São pessoas que passaram pelo processo, então você não precisa ter medo. Ele não vai te aconselhar, ele não vai te julgar, ele não vai te condenar. Ele vai usar o kit confidente do 30 semanas. Esparadrapo na boca e 2 orelhas de dumbo. E a coisa mais interessante é que quando a gente faz isso, a gente se ouve. E quando você se ouve, se eu chamasse pessoas aqui do ano passado, que eu fui confidente, a pessoa mesmo está falando e ela mesmo ouve, e ela mesmo pensa, uau, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É lindo um mover de Deus na vida das pessoas. E você vai ter essa oportunidade. Temos algumas recomendações importantes. Você escreva a caneta, não leva lápis e borracha, não escreve, não digita. E não leia até você chegar no seu confidente para ler. Sabe por quê? Porque às vezes Deus dá aquela coragem ali, o Espírito Santo, e você começa a escrever. Aí você vai ler de novo, você fala, isso está muito feio, vou tirar. Isso. E não é, gente, aqui é o ambiente onde nós tiramos as nossas máscaras. Nós somos
todos fracos, com fraquezas diferentes, mas fortes em Cristo. Então não continue com a sua máscara. Não tenha medo da sua história. Por pior que tenha sido o que você tenha vivido, Jesus andava com você, mesmo sem você saber. É igual eu falo. Eu me vejo lá no berço, fico me imaginando, né, num berço de hospital bem antigo, não sei, era em Osório, bem cidade pequena. Fico pensando, nossa, acho que Jesus estava me embalando, né? Porque eu fiquei tão feliz depois e conheci Ele. Então, ressignifica essa história, coloca Deus na sua história e não tenha medo. Vá no retiro, vai vir muitas mentiras de Satanás para dizer, não conta, não escreve, não vá, não é bom para você. Gente, pisa. Ele já foi derrotado. Na minha e na sua vida. Então não deixa, blinda sua mente com a verdade de Deus. A palavra dele é a verdade. Conheceis a verdade vos libertará. Jesus quer nos libertar de tudo aquilo que tem nos aprisionado, de tudo que nos tem deixado amarrado. E Ele quer nos fazer novos. E não tem nada mais lindo do que mesmo com percalço, mesmo com dificuldades, mesmo com histórias que não seriam do jeito que você quer, a sua e a minha história. E quando a gente olha para a nossa história e a gente ressignifica ela. Ontem eu estava num GA e daí tinha um espelho lá na casa da Zenilda. E não sei se ela está aí, mas era lindo. Eu cheguei naquele espelho, gente, eu comecei a conversar comigo, porque lá estava escrito, você é especial, você é uma princesa. E eu fiquei olhando lá e eu falei, nossa, Sinara, está muito legal, né? E fiquei, nossa, agora abriu uma unção de eu querer conversar comigo mesmo, assim. E eu falei, nossa, eu sou legal e tal. E de me amar. E é assim, Deus cura a gente e não importa a nossa história, Ele faz tudo novo, de novo. Amém? E eu queria deixar para vocês, a gente vai cantar uma música. Deixa eu só achar aqui no meu celular, peraí. Nós vamos cantar uma música agora, um louvor, e ele fala assim, além daquele antes, né? Gente, Deus é top, né? Eu acho Deus muito legal, porque cheguei aqui, a gente não escolhe as músicas, e essa música da Laura Sogueles é uma das minhas preferidas, quando fala, Ele me ama, não tenho tempo para ressentimentos, porque Ele me amou. A letra fala assim, e agora essa que a gente vai cantar, você vai cantar, e isso seja uma verdade na sua vida. Tem uma parte que fala assim, tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história. E me trouxe até aqui para te dizer, lembra quando estava um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? E mesmo assim, você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Então não desista. Não desanime. A mão de Deus está sobre mim e sobre você. Amém? Vamos cantar, depois a gente vai orar.